Agora conheceremos os fluxos de atendimento que compõem o sistema de justiça no âmbito da proteção, do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Justiça Civil. O atendimento desses órgãos se dá ao mesmo tempo em que a investigação e o inquérito policial seguem pelo fluxo da justiça criminal, no sentido de assegurar as medidas de proteção das crianças e adolescentes vítimas durante todo o processo. A atuação do Ministério Público Civil tem início quando os fatos são comunicados às autoridades, conselhos tutelares, unidades policiais e diretamente ao MP. A partir de então, o Ministério Público tomará duas medidas paralelas. Comunicará o fato ao Conselho Tutelar caso este ainda não tenha conhecimento para a aplicação das medidas de proteção e encaminhará a criança ou adolescente e sua família para atendimento da rede de serviços do município. O Ministério Público acompanhará os serviços ofertados pela rede de proteção à criança ou adolescente para certificar-se de que seus direitos estão sendo garantidos. O Ministério Público poderá propor à Justiça medidas protetivas da infância, acompanhando todo o processo de aplicação das medidas. Entre as medidas protetivas que cabem ao Ministério Público propor e acompanhar estão a matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental, a inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao adolescente, a requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial, a inclusão em programa de acolhimento familiar e a colocação em família substituta. Na área de proteção, a Defensoria Pública atuará como defensor ou curador da criança ou adolescente vítima. A Resolução número 299 de 2019 do Conselho Nacional de Justiça assegura a ela o direito à assistência jurídica gratuita por defensor público ou advogado conveniado ou nomeado, se assim desejar a criança ou adolescente. O defensor público pode tanto solicitar medidas de proteção à autoridade competente, quanto orientar a vítima e sua família sobre seu direito de receber atendimento da rede de proteção. Em ambos os casos, o defensor público deve acompanhar se as medidas recomendadas e o atendimento à vítima estão sendo cumpridos. É importante lembrar que o defensor público deve participar da sessão de depoimento especial de crianças e adolescentes na qualidade de defensor da vítima ou testemunha. O fluxo do Poder Judiciário à Justiça da Infância e Juventude é iniciado quando este é acionado pelo Conselho Tutelar, pela Polícia, pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou por iniciativa própria do órgão quando reconhecida uma situação de risco à criança ou ao adolescente, por exemplo, quando constatada a necessidade de alteração da guarda da criança ou do adolescente ou outro tipo de medida judicial. A partir de então, a Justiça aplicará as medidas protetivas da infância e as comunicará às partes envolvidas, à Polícia, ao Conselho Tutelar e aos demais órgãos da rede. A Justiça deverá monitorar todas as medidas de proteção aplicadas. Todo o atendimento prestado em qualquer etapa do fluxo deve gerar informações para o Conselho Tutelar e para o CREAS, que deverão manter o cadastro da criança ou adolescente e do caso atualizados com todas as informações sobre os procedimentos e novos dados gerados ou identificados ao longo do fluxo. O termo técnico para essa troca dinâmica de informações entre profissionais é referência e contrarreferência. Elas garantirão o acompanhamento integral da criança ou adolescente visando sua proteção. É importante ressaltar que todos os atendimentos que ocorrem ao longo do fluxo, desde o primeiro contato com a criança ou adolescente, devem seguir os preceitos da Lei 13.431 de 2017 e do Decreto 9.603 de 2018, incluindo os procedimentos para escuta especializada. A lei preconiza que se evite fazer perguntas à criança ou ao adolescente, a não ser que sejam indispensáveis ao atendimento e encaminhamento do caso. Se questionamentos forem imprescindíveis, deve-se perguntar o mínimo necessário, de maneira respeitosa, sem perguntas invasivas ou que possam causar constrangimento. Vale lembrar que muitas informações podem ser colhidas com os demais atores do fluxo de atendimento ou com o adulto que acompanha a criança ou adolescente, preservando assim da necessidade de falar repetidas vezes sobre o assunto. Haverá um momento e o local adequados para que a criança ou adolescente faça isso de maneira protegida.